Olá! Neste vídeo falaremos sobre a análise dos modos de falha e seus efeitos. A análise dos modos de falha, ou FEMEA, é uma ferramenta que serve para melhoria de processos e produtos, visando corrigir as falhas potenciais de um processo ou produto. Ela funciona em 3 grandes etapas. Na primeira, nós temos a determinação dos modos de falha, ou seja, tudo aquilo que tiver em não conformidade. Depois, a gente passa para a análise das causas e efeitos para cada modo de falha elencado na etapa 1. E a terceira etapa, a gente calcula um número de risco, um índice de risco, que vai servir de prioridade, vai servir para priorizar a solução dos problemas. E esse índice de priorização através dos riscos, a gente vai considerar a gravidade do problema ou da falha, a probabilidade de ocorrência e a detectabilidade. Então vamos fazer um exemplo do processo de FEMEA. Então imagine o processo de fazer um café numa cafeteira elétrica. Nós temos 4 grandes passos. Primeiro, a gente coloca um filtro novo de papel na cafeteira. O segundo passo é colocar o pó de café dentro do filtro. Então, por exemplo, vai ter alguma medida como, aqui só como exemplo, uma colher de sopa de pó de café para cada 100 ml de água. A terceira etapa é colocar água filtrada no recipiente da cafeteira, de acordo com a quantidade de pó de café colocado na segunda etapa. E a quarta etapa é ligar a cafeteira. Então vamos elencar agora todos os possíveis modos de falha que possam trazer algum problema para fazer um café. Então aqui, elencando os modos de falha, a gente tem o primeiro modo de falha. A gente tem no processo de colocar o filtro, a falha seria não colocar o filtro. Qual que é o efeito dessa falha? A gente teria um café não filtrado, ou nem pode dizer que teria um café necessariamente. A gravidade de 1 até 10 é extremamente grave. As possíveis causas, que por exemplo seria o desconhecimento do processo de café numa cafeteira elétrica. A probabilidade de ocorrência. Aqui a gente coloca uma baixa probabilidade de ocorrência, aqui de 1 a 10 seria 1, porque provavelmente quem estiver colocando o café, na hora de colocar o pó de café, vai perceber que não tem o filtro, a não ser que não conheça realmente o processo de fazer um café. O controle é um controle visual, então a detectabilidade a gente coloca numa escala inversa, então quanto mais detectável é um número menor, e quanto menos detectável o risco de não detectar, a gente coloca um número maior. Então o risco de não detectar é baixo, então, porque a gente teria um controle visual. E a gente calcula o RPN, o risco, o número de risco, multiplicando esses 3 valores, do G, do O e do D. Então aqui no caso é 10 vezes 1 vezes 1, que é 10. O segundo modo de falha está no processo de colocar o pó de café. Então, a falha pode ser colocar café de mais ou café de menos na cafeteira. E o efeito é um café forte demais ou fraco demais. A gravidade, aqui a gente poderia colocar como uma nota 7, um grau 7. E a causa pode ser tanto desconhecimento de quanto colocar, quanto uma medida errada.
Então a colher está errada ou qualquer que seja a medida esteja errada. O risco de ocorrência, um risco nota 7, então a probabilidade de ocorrência é relativamente alta, a pessoa colocar café de mais ou café de menos, e o controle é um controle visual, barra ou a própria medida utilizada. E o risco de não detecção também é alto. Então a gente vai colocar como um risco alto, ou número de risco, a multiplicação do D, do O e do G. A gravidade 7, vezes a probabilidade de ocorrência 7, e o risco de não detectar, uma nota 7 também. Então esse risco vai ser 343. O terceiro processo é o processo de colocar água. Também a gente pode colocar água de mais ou água de menos, com o mesmo efeito, ou seja, falhas diferentes podem gerar o mesmo efeito, tem a mesma causa, que é a medida errada ou desconhecimento, e o controle pode ser o copo sendo utilizado para colocar água, ou o marcador da cafeteira está apagado, e tem um risco de não detectar de 7. Então também é um fator, um índice de risco 343. E o último risco, no processo de última falha, é no processo de ligar a cafeteira. A falha seria a cafeteira não ligar. O efeito é não ter café, que é alta da gravidade, é o índice maior, que é um risco 10 de gravidade. A possível causa é a cafeteira estar fora da tomada. A probabilidade de ocorrência é baixa, pois o controle é visual e o risco de não detecção é extremamente baixo, pois é só olhar na tomada. Então o índice de risco para essa falha é 10 vezes 1 vezes 1, que é 10. Então com essas possíveis falhas, a gente pode priorizar quais falhas atacar. Então no caso aqui poderia colocar instruções ao lado da cafeteira, mudar o controle, ter uma colher específica, um recipiente específico para colocar café. A mesma coisa com a água.